Paz do Senhor, amados. Lucas 3:21 diz assim: orando ele, o céu se abriu. Meus amados, a oração, ela tem um poder muito grande. Ela destrava, ela quebra corrente, ela quebra cadeia, a transformação, não é? Você tem que orar. A gente que é evangélico, a gente chama o quarto de guerra. O que é o quarto de guerra? Que você vai entrar numa guerra espiritual, para você interceder pelo seu ente querido, para tirar do erro, tirar das drogas, tirar da prostituição, não é? Para ver a libertação daquela pessoa. E a Bíblia diz, orando ele, o céu se abriu. Glória a Deus. Quando você começa a orar, glória a Deus. É por isso que orar não é rezar. Rezar é palavras decoradas. Orar é você expor o que você está sentindo. Existe uma diferença muito grande, né? Glória a Deus. Palavras decoradas não vai resolver seu problema. Não é verdade? Você tem que extrair a sua dor, extravasar, botar para fora da maneira que você souber. Deus não está olhando teu vocabulário. Deus está olhando sinceridade. Oh, glória a Deus. Eu vou dar somente uma palhinha bem rápida sobre o poder da oração. Veja bem, Pedro estava preso na prisão. Quando Pedro estava preso, no outro dia ele ia ser morto, não é? Glória a Deus, estava preso na prisão, os pés algemados, as mãos algemadas, todo acorrentado, e tinha mais as guardas, né? Olhando ele para não fugir, não aconteceu nada, porque no outro dia ele ia ser morto. O que aconteceu, meus amados? Que a igreja começou a orar, começou a interceder. As irmãs encheram a casa e começou a orar. Senhor Pedro, livra Pedro. E começou aquela oração de clamor, intercedendo. Se colocaram na brecha para Deus dar vitória a Pedro. O que aconteceu? Deus, em resposta da oração, mandou um anjo na cadeia. A cadeia estremeceu com a presença do anjo, não é? E o anjo tocou a espada na algema de Pedro. As algemas, pá, caíram logo. E o anjo disse a Pedro, Pedro, pega a tua capa e vem comigo. E Pedro ali, ele não sabia se ele estava sonhando, se ele estava acordado, se ele estava normal, se ele estava fora do corpo, porque o estado de Pedro era um estado muito delicado. Ele ia morrer no outro dia, não é? Veja o poder da oração. Glória a Deus. E aí o anjo foi lá, entrou na cadeia, não é? Tocou a espada na algema, as algemas caíram. E ele disse a Pedro, Pedro, pega a tua capa e vem comigo. E quando ele chegou na porta, a porta que estava toda blindada, não precisou fazer nada. Com a presença do anjo, do poder celestial, a porta se abriu sozinha. Quando a porta se abriu sozinha, Pedro saiu. Quando chegou no meio do caminho, o anjo foi embora. Aí Pedro viu que estava fora da cadeia. Aí ele disse, agora eu sei verdadeiramente que Deus enviou o anjo. E ele me lembrou. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nessa altura, lá vai Pedro. Vai para os seus irmãos. Quando chega lá na casa, o povo ainda continua orando, continua intercedendo. Ele bate na porta. Quando ele bate, uma criada, por nome Rod, atende a porta. Quando atende a porta, aí a criada se espanta. Não abriu nem a porta, disse, é Pedro. Foi lá e contou. Pedro tá aí. As irmãs dizem, tu tá louco? Pedro tá na cadeia. Mas às vezes a gente ora, amado, pede a Deus um milagre. Quando vê o milagre na porta, a gente não acredita. Imagina, não, peraí, você tá louca? Pedro tá na cadeia, quando chegou lá era Pedro. Tá vendo, meus amados? O poder da oração. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, né? Não são físicas, mas são espirituais. Porque, meus amados, existe um mundo físico, que a gente vê um outro, mas existe o mundo dos espíritos, né? Onde os demônios estão atuando para destruir, para acabar, para levar o outro para as drogas, para a prostituição, para tudo que não presta. E quando a gente começa a entrar no quarto de guerra,
O quarto de guerra é uma guerra com os demônios. Para ele soltar nossa família, soltar nossos familiares, tirar aquela pessoa das drogas, tirar do que não presta. A pessoa está toda enroscada, tirar das quadrilhas. É o quarto de guerra. Você vai guerrear no mundo espiritual. E só se pode guerrear através do poder da oração. O versículo que eu li foi: orando ele, o céu se abriu. Começa a orar. Começa a orar por essa causa impossível. Começa a orar pelo seu filho. Começa a orar pelo seu marido. Começa a orar por tudo que está vindo contrário aí ao poder das trevas. Quando você começar a orar, se posicionar na presença de Deus como sacerdote espiritual, o céu vai se abrir e o teu milagre vai descer. Em nome de Jesus. Fica com Deus, queridos.